Vamos falar sobre uma das jornadas mais incríveis da natureza, o nascimento. É algo que acontece todos os dias, claro, mas a engenharia por trás, a precisão de cada movimento, é algo que nos deixa de queixo caído. Então, a grande questão é esta, né? Como é que um bebê, que ainda nem viu o mundo cá fora, sabe exatamente como fazer essa viagem? É um percurso super apertado, cheio de curvas. E não é só força, não. É quase como uma dança, uma sequência de movimentos super inteligentes. E, para isto não ficar só na teoria, vamos pegar um caso prático, tá? Pensem numa gestante de 24 anos chegando na marca das 40 semanas. É a primeira vez dela. Ela entra em trabalho de parto, espontâneo, e é a história dela que vai nos guiar por cada etapa desse processo incrível. Ok, mas antes de mergulharmos de cabeça na hora H, no nascimento em si, a gente precisa dar um passinho para trás. Porque sabe, o trabalho de parto não surge do nada. Ele é, na verdade, o grande final de um processo muito mais longo. Pense em 4 grandes fases que vão preparando o terreno, preparando o corpo para este evento. É assim, olhem só, a maior parte da gravidez é passada naquilo que se chama quiescência. É uma fase de calma relativa, o útero está quieto. Depois, umas 6 a 8 semanas antes do parto, o corpo começa a acordar, entra na fase de ativação. Aí sim vem a estimulação, que é o que a gente conhece como trabalho de parto ativo. E por último, claro, a involução, que é o corpo voltando ao normal. Ou seja, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Certo, agora vamos dar zoom. Vamos focar naquela fase de estimulação, o evento principal. É isso que, clinicamente, a gente chama de trabalho de parto. E mesmo este momento tem as suas próprias subetapas. São 4 períodos que vão nos levar direitinho até ao nascimento. A sequência é super lógica. Vejam só. Primeiro, a dilatação. O caminho tem que se abrir. Segundo, a expulsão. O bebê nasce. Terceiro, a dequitação. A placenta sai. E por fim, o 4º período. Aquela primeira horinha pós-parto, que é fundamental para a recuperação. Simples e direto. Ok, vamos ao primeiro período, a dilatação. Este é o primeiro grande desafio. Começa devagarinho, sabe, numa fase que chamam de latente. O corpo parece que está só aquecendo os motores, mas depois, ufa, entra na fase ativa e o ritmo acelera de verdade. O objetivo final? Chegar naqueles famosos 10 cm de dilatação. É a porta de entrada. E aí, chegamos ao segundo período, a expulsão. A dilatação está completa, os 10 centímetros foram atingidos. O palco está pronto. Agora é a hora. Todo o foco, toda a energia se concentra em uma coisa: ajudar o bebê a fazer a sua grande estreia no mundo. E é exatamente aqui que a coisa fica fascinante. Porque o bebê não é só empurrado, sabe? Ele é um participante ativo. Ele faz uma série de movimentos super precisos. É uma verdadeira dança, uma coreografia para conseguir passar pela pelve da mãe. Vamos ver cada um desses passos, um por um. Tá, mas como é que se mede esse progresso? Existe uma espécie de mapa chamado planos de Delis. Pensem assim, lá dentro da pelvis existem umas pontinhas ósseas chamadas espinhas isquiáticas. Quando a cabeça do bebê chega na altura dessas espinhas, diz-se que atingiu a posição 0. É tipo um marco super importante na jornada. O primeiro e o segundo movimento acontecem quase juntos. Primeiro, a insinuação. É quando a cabeça do bebê encaixa na pelve. Logo em seguida, ou ao mesmo tempo, vem a flexão. E isto é genial. O bebê simplesmente encosta o queixo no peito. E por que faz isso? Pura física. Ao fazer isso, ele apresenta o menor diâmetro da cabeça para passar, o que facilita tudo. É muito esperto. E olhem que curioso, o bebê não encaixa de qualquer jeito. Parece que tem uma posição preferida. Como a gente vê aqui, em 60% dos casos, ele se posiciona com a parte de trás da cabeça virada para a esquerda e para a frente da mãe. É a famosa OE. E por quê? Porque provavelmente é o caminho mais fácil, o que oferece menos resistência para começar a descida. Beleza, o bebê encaixou. E agora? Movimento número 3, rotação interna. E isto é crucial. Pensem na pelve da mãe não como um tubo redondo, mas, sei lá, como uma passagem oval. Só que o oval da entrada está num eixo e o oval da saída está noutro. Então o bebê que entrou de um jeito precisa girar a cabeça lá dentro para conseguir sair do outro lado. É uma adaptação à geometria do caminho. E o mais incrível é que este giro não tem um valor fixo, ele se adapta. Se o bebê começou naquela posição preferida, a OE, o giro é curtinho, só 45 graus. Mas se ele começou numa posição mais, digamos, complicada, com uma posterior, ele pode precisar de girar 90 ou até 135 graus. É uma correção de percurso em tempo real. Pronto, a cabeça girou, está alinhadinha. Qual o próximo passo?
o desprendimento. A cabeça, que estava com o queixo no peito, agora faz um movimento contrário. Ela se estende para trás. É esse movimento que permite que ela passe por baixo do osso púbico da mãe e, finalmente, apareça. É aquele momento de que todo mundo já ouviu falar, a coroação. Mas a dança não acabou. Assim que a cabeça sai, ela dá uma giradinha para fora, por conta própria. É a rotação externa, ou restituição. Por que isso acontece? Simples. A cabeça volta a se alinhar com os ombros, que ainda estão lá dentro. E enquanto a cabeça gira para fora, os ombros estão girando lá dentro para se encaixarem na saída da pelve. É tudo sincronizado. E agora, o grande final da coreografia. A saída dos ombros. Depois da cabeça, é a parte mais larga, então também precisa de uma estratégia. Primeiro sai o ombro da frente, passando por baixo do osso púbico. Depois, com um bocadinho de jeito, sai o ombro de trás. E pronto, passou os ombros, o resto do corpo vem deslizando. Facinho. O bebê nasceu. Ufa, o bebê chegou. Muita emoção, mas a jornada ainda não acabou. Calma, faltam 2 momentos finais que são super importantes, principalmente para a segurança da mãe. Estamos a falar da saída da placenta e do comecinho da recuperação. O que vem a seguir é a dequitação, ou seja, a expulsão da placenta. Pensem naquele órgão incrível que nutriu o bebê a gravidez inteira. A missão dele está cumprida e o corpo, muito eficientemente, expulsa a placenta. E o que impressiona é a rapidez. Na maioria das vezes, isso acontece nos primeiros 10 minutos depois do nascimento. E finalmente chegamos ao quarto período, aquela primeira hora pós-parto. Essa hora é crítica. O útero, que estava gigante, agora começa a contrair com muita força. É um mecanismo de defesa natural e super poderoso. Ao contrair, o próprio músculo esmaga os vasos sanguíneos que estavam abertos onde a placenta estava. Esse se chama miotamponamento. É o que estanca a hemorragia. Genial! Então, se a gente pudesse resumir tudo, seria assim. O parto não é só força bruta, não é só empurrar. É uma dança. Uma coreografia biomecânica perfeita, super sincronizada entre o corpo da mãe e os movimentos do bebê. Algo que a evolução vem aperfeiçoando há milhões de anos. E quando a gente para pensar em cada um desses detalhes, em cada giro, cada ajuste, nesta precisão toda, é impossível não ficar fascinado, não é? Fica a pergunta. Não será esta uma das demonstrações mais espetaculares da inteligência da natureza em ação?